Irmãos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para deixar algo da parte de Deus para edificar a minha e a sua vida nesse dia. Amém? Palavra do Senhor para as nossas vidas nesse dia se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 38 ao 40, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa e por tua boca será governado o meu povo. Somente eu no trono serei maior do que tu. Glória a Deus por essa palavra. Gente, hoje a gente vai meditar sobre a trajetória de José até ele chegar onde que o Senhor tinha para ele, aonde o Senhor já tinha reservado para ele. E a gente vai pegar lições valiosas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem foi José, Mônica? José foi filho de Jacó. A Bíblia vai falar que Jacó, de todos os filhos que ele tinha, José era o que ele mais gostava, causando então ciúme nos outros irmãos. E aí vai falar também que, para completar isso tudo, Deus deu sonhos a José. Sonho esse que mostrava que tinha um plano muito grande na vida dele. E ele todo empolgado vai contar para a família. Só que chega lá, ele não é recebido como ele pensou que seria não, tá? Até o seu próprio pai disse assim: ué, meu filho, tu quer dizer então que eu e seus irmãos vamos ter que nos prostrar diante de ti? Mas a palavra diz que Jacó guardava aquilo dentro do coração. Só que os irmãos de José, aquilo ali, ele já tinha inveja e raiva dele. E aquilo ali foi o motivo para criar ódio no coração deles e eles planejar matar ele. Só que chegando no lugar para eles matar, eles não conseguiram. Aí eu falava assim: não vou matar, é nosso irmão. Não vamos ficar com a mão manchada de sangue não, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos vender ele como escravo. Aí ele se vira pra lá, ninguém mais vai ver ele. Nós falamos com o nosso pai que algum bicho deve ter matado ele, fica por isso mesmo. E ele vai ser vendido como escravo e ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar, que ele era chefe do exército de Faraó. Só que ele vai chegar na casa de Potifar, o Espírito Santo era tanto com ele, que ele vai chegar lá e rapidinho ele vai ser promovido. Promovido a quem? Pois é, ele era governador da casa de Potifar. Só que houve um probleminha, que foi a mulher de Potifar que botou o zoião dela em cima do menino, do rapaz. Porque era muito formoso, era diferente, ela queria ali ter um relacionamento com ele e ele não quis. E ela criou uma estratégia toda para poder ficar com ele, só que ele fugiu. E aí, para ela não ficar como ruim da história ou não ter a punição devida, ela acusa ele de ter tentado, abusar dela. E ele vai preso e aquilo tudo. E aí chega lá, o que mais me deixa encantada, na trajetória dele, é ele chegar lá e aí ele vai ser preso junto com os homens que tinham sonhos, que era perturbado pelos sonhos. E ele vai conta o sonho para José e José vai interpretar o sonho dele. E ali ele vai conhecido pelo aquilo. E aí o que acontece? Por que te chama tanta atenção, Mônica? Porque ali Deus estava lapidando o talento que ele ia usar para ele sair daquele lugar e para ele alcançar o lugar onde que Deus tinha para ele. Aí vai falar que esse homem, esse copeiro, sabendo que ele não era culpado de nada, ele volta pro posto dele, E aí José fala assim: aqui, lembra de mim lá em cima, quando você estiver lá com o faraó? Fala de mim, fala que eu revelo sonhos e tal. Fala lá bem de mim. Aí ele fala assim: não, vou falar. Só que chega lá, ele esquece. E diz que os anos passam, o tempo passa. Ele esqueceu. Até Faraó tem um sonho que ninguém conseguia decifrar. Magos não falavam e Faraó ficou muito perturbado. Então esse copeiro lembrou e disse: meu senhor, lá embaixo, lá no cárcere, tem um homem que decifra os sonhos, sabe? Tudo que ele fala, tudo que a gente sonhava e a gente contava e ele falava, dava certinho. Aí manda chamar José. E ali José revela tudo o que Faraó tinha sonhado. E Faraó, ele encanta com José. Fala assim: meu Deus, isso é muita sabedoria. Esse menino é muita sabedoria. Ele vai sair do cárcere e agora vai vir anel, vai vir roupa, ele vai ser adornado. E ele vai ser governador. E olha que ele não vai governar só no povo do Egito, não. Ele vai governar sobre minha casa. Em cima dele vai ser só eu. Acima dele é só eu. Só eu. No trono. O resto, todo mundo, deve obedecer a ele. E isso foi o que aconteceu. Foi a honra que Deus deu a ele. Só que o que você quer falar com isso, Mônica? Para ele chegar até onde que Deus tinha reservado para ele, ele passou por processos dolorosos. Que isso, Mônica? Você está insinuando o quê? Que eu vou passar? Naturalmente, quando você tem uma promessa de Deus, quando a gente recebe algo do Senhor, a gente pensa assim: agora vai ser tudo mar de rosa. Deus falou que eu vou fazer isso, Deus falou que eu vou fazer isso.
Só que a gente vê as coisas piorar. E às vezes passa tempo, passa anos, e a gente não vê acontecer. E sabe por que a gente fala assim? Não é possível. Ou Deus errou o endereço, não era pra mim, e eu achei que era pra mim, ou Deus mentiu, porque ou não era Deus, era coisa da minha cabeça, porque não tá acontecendo nada. Piorou. Porque na vida de José também piorou. Ele teve sonho. Até ele ter sonho, só tinha o ciúme. Depois do sonho, teve ódio, teve inveja, teve tentativa de homicídio. Pegaram, venderam ele. Aí chegaram lá, ele foi acusado de abusador, foi preso. Foi de ruim para pior. Quando ele achava que ia dar bom, ele falou assim: não, agora Deus me colocou, Deus está me honrando. Agora eu sou governador do meu senhor Potifar. A mulher vai lá e faz aquele furdunço com ele. E ele vai ser preso. E às vezes é assim na vida da gente. A gente tem uma promessa tão grande, só que parece que quanto mais a gente tá chegando perto, mais a gente anda para trás. A gente chega perto, tá na hora de pegar a promessa, ela tá na nossa frente. E a gente dá 3 passos para trás. Mas por que, Mônica, esse processo? Por que Deus permitiu isso tudo acontecer para que ele chegasse no lugar onde que ele mesmo queria que ele chegasse? Porque esse processo serviu para amadurecer José. Amadurecer José e ensinar ofícios no qual ele ia precisar. Por quê? Porque onde que Deus queria colocar ele não era qualquer coisa. Deus queria colocar ele numa posição muito grande. Posição essa que ele ia ter que ter domínio em várias coisas. Porque a Bíblia vai falar que passou uma grande fome, uma seca muito grande. Era 7 anos de fartura e 7 anos de uma seca muito grande. Onde só no Egito tinha que dava para alimentar até o pessoal de fora. E quem fez isso tudo foi José, e assim é na nossa vida. O que Deus tem para a sua vida, Mônica, eu tô demorando demais, é porque é muito grande. Então não saia da posição, não deixe que as situações, as dificuldades venham te tirar do foco. Em nome de Jesus, espera no Senhor, porque tá chegando algo muito grande. Pai do Senhor, fique com Deus.